Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que vai nos trazer muita informação. A gente gosta muito de trazer aqui para vocês histórias de superação, para vocês se inspirarem, para edificar a fé de vocês, mas a gente também gosta de usar esse canal como uma oportunidade de trazer informação e informação de qualidade. A internet está aí, ela é uma grande aliada a nós, né? Mas a gente sabe que também a internet aceita todo tipo de notícia e de informação. Então aqui é a garantia de que vocês terão uma informação de um profissional. E hoje a gente vai conversar com a Patrícia Lamino. Ela é nutricionista e ela é expert num assunto que vocês amam, que é endometriose. Bem-vinda, Paty. Obrigada por topar. Flá. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente, conversando comigo, mas com várias mulheres, né, que precisam, né, dessa informação tão importante sobre endometriose. E endometriose era um assunto que era pouco falado até um tempo atrás, né, Paty? Ele é ainda, né? Você acha que ele ainda tem muitos mistérios tem chão. ainda? Tem, mas ele é bem mais do que no passado, porque agora tem mais... Não vou dizer que é mais fácil o diagnóstico não, porque é difícil ainda, mas tem mais mulheres tendo diagnóstico. Continua sendo difícil, continua tendo que passar em muitos profissionais. Ainda demora uma média de 7 a 12 anos para o diagnóstico. Meu Deus, essa é a média de diagnóstico? É. Senhor! E por que tão difícil, Paty? Então, não é difícil diagnosticar endometriose. É difícil achar um profissional que acredite que você tem endometriose para fazer os exames e a investigação. Mas a endometriose não é difícil. Ela tem mais de 60 sintomas, tem sintomas mais específicos. Você conversando com uma mulher, você já fala, essa daí tem endometriose. Coisa mais simples. E normalmente a mulher se diagnostica. E aí ela vai atrás de alguém para convencer que ela tem, entendeu? Então, não é difícil diagnosticar. É que é difícil alguém acreditar. Porque normalmente fica com uma coisa assim, é coisa da sua cabeça, é ansiedade, você tá tendo esses sintomas por ansiedade. E não é. E, Paty, esse profissional que pode diagnosticar uma mulher com endometriose é uma coisa única e exclusiva do ginecologista? Não, qualquer médico pode fazer a solicitação do exame. Eu mesma não fiz junto com um ginecologista, eu fiz com um gastro. Então, você não precisa. Pode ser qualquer médico para solicitar os exames de imagem. E todo profissional independente, por exemplo, um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, ele tem que saber os sintomas para caso ele identifique que a paciente dele parece ter, ele possa encaminhar para investigação. Entendi. E antes da gente entrar nessa questão dos sintomas, que eu acho muito legal, o que é a endometriose? Tá. Essa é uma parte polêmica. Então, eu achei que era uma pergunta tão simples. Não é. Então, endometriose tem algumas teorias. A gente não sabe exatamente o que causa. Para mim, as teorias todas se complementam, tá? Só que aqui tem mais visibilidade, é que normalmente os profissionais falam, olha, a causa provavelmente é essa, é a que menos faz sentido, que é da menstruação retrógrada. Então, quem for procurar no Google, provavelmente vai ver que é porque o sangue reflui, cai na pelve e desenvolve endometriose. Tem algumas outras teorias que falam que a gente nasce com endometriose e que faz muito mais sentido. Tá? Pelos estudos que a gente tem, faz muito mais sentido. E quando você vai avaliar a paciente, também. Porque quando você vai avaliar uma paciente, é muito comum ela falar... na infância eu tinha constipação, comecei a menstruar, meu intestino soltava no primeiro dia da menstruação, eu tinha cólica, foi piorando. E aí, quando ela tem 30 e poucos anos, ela tem infertilidade. Então, sintomas já vinham desde lá, muito novinha, entendeu? Às vezes antes da primeira menstruação. Então, tem teorias que falam que ela é uma má formação. Então, quando a mulher estava sendo formada, ficou célula para fora. E aí, com os hormônios na puberdade, começou a se desenvolver. Então, é como se tivesse célulazinhas ali preparadas para isso. E aí, desenvolveu. Entendi. Então,
esse tipo de teoria faz muito mais sentido. A menstruação retrógrada, a mulher vai ter problema mesmo, tá? Mas não é que ela vai ser a causa. Porque quem tem endometriose tem alteração genética, alteração imunológica, alteração de células que não são do sistema imune. Uma dessas células que a gente tem alteração é a que elimina o sangue quando a mulher tem menstruação retrógrada. Então, se você tem endometriose, você realmente não vai lidar com esse sangue, ele pode implantar e formar uma lesão. Entendi. Mas uma mulher que não nasceu com endometriose, ela vai ter menstruação retrógrada e não vai acontecer absolutamente nada com ela, entendeu? Entendi. É como se isso fosse uma complicação. É, porque o que acontece? Menstruação retrógrada todo mundo vai ter. Menstruação retrógrada é quando, ao invés do sangue sair todo, uma parte cai para a pelve. A gente tem uma célula chamada macrófago que vai lá e elimina esse sangue. Na endometriose, a gente tem alteração tanto na quantidade quanto na ação desse macrófago. Então, o sangue não é eliminado por completo. Ele vai ficar lá. E aí, esse ferro que está disponível, ele vai aumentar a lesão que já tem e favorecer novas lesões. Então, tem que ter um gatilho, entendeu? Entendi. Você não, é igual cesárea. Tem gente que fala assim, ai, mas eu só desenvolvi depois da cesárea. Você pode esfregar sangue na sua cicatriz de cesárea, que se você não tiver endometriose antes de engravidar, você não vai ter uma lesão ali, entendeu? Entendi. Você tem que ter essa predisposição. E o que é a adenomiose? É parte da endometriose. São condições parecidas, faz parte da mesma condição. Só que a endometriose é fora do útero e a adenomiose é dentro do útero. Por isso que a gente fala que histerectomia não cura a endometriose. Tem gente que fala assim, eu não aguento mais dor, eu quero tirar meu útero, vai resolver os meus problemas. Não vai. Tem mulher que faz histerectomia, na mesma cirurgia tira as lesões de endometriose, dá 5 anos ela tem lesão de novo, sendo que ela nem menstrua mais. Entendi. Entendeu? Aí também já cai por terra a questão da menstruação retrógrada, porque como é que a mulher tirou o útero E ainda e faz tem lesão novas nova, lesões. entendeu? A adenomiose, ela vai ser no útero. Então, histerectomia cura em partes, né? Você nunca mais vai ter uma adenomiose porque você não tem mais útero. Só que você não deixa de ter as alterações imunológicas. Então, você tem que continuar se cuidando. Mas a adenomiose a gente cura com a cirurgia, porque não tem mais útero, não tem mais como ter aquela lesão. Mas ela é uma lesão no músculo do útero. A adenomiose e a endo, as duas favorecem aborto e dificultam a implantação. Mas na adeno é mais do que na endo. Justamente por ser no útero. útero. Por ser no útero. A questão do aborto é porque fica ali sem espaço. Não fica sem espaço. Não é igual um mioma que tá ali dentro, ele tá no músculo. Só que ele altera o endométrio. Então, tem uma dificuldade na implantação. Sim, dele E grudar. dependendo do lugar da adenomiose, favorece que ele se desprenda. Entendi. Então, ele aumenta o risco de abortamento. Mas na endo também pode acontecer pela alteração imunológica dentro do útero, né? Então, as duas favorecem, mas a adeno é mais. Mas não significa também que não vai conseguir engravidar, tá? Dá pra engravidar, ter vários filhos, mesmo tendo adenomiose. Calma. Ô, Paty, e esse diagnóstico, ele é um diagnóstico, igual você falou, né? Que não é difícil. Esses exames de imagem, é certeza que eles vão te dar se você tem ou não endometriose. Não. Ou não. Pode não aparecer e você ter. Pode. Os exames de imagem, eles são melhores para lesões profundas. Só que você pode ter lesão superficial. Então, a lesão superficial é mais difícil. Os dois exames para diagnóstico são ressonância magnética pélvica com preparo intestinal e o ultrassom transvaginal com preparo. Não adianta ser aquele ultrassom que a gente faz todo ano, tá? Até agora, vai mudar esse ultrassom transvaginal de rotina para ter uma manobra específica para que o profissional possa visualizar se de repente tem um sugestivo ali de endometriose e encaminhar. Eu acho que não vai adiantar nada, porque a maioria não sabe fazer essa manobra. Então, assim, vai levar um tempo até eles aprenderem a identificar isso no exame. Por hora, eu acho que não vai mudar nada. Mas ele não consegue avaliar adequadamente. Então, tem que ser um ultrassom com preparo intestinal. Só que se a lesão for superficial, fica mais difícil de ver. Então, se for profunda, dá. E às vezes mesmo profunda, tá? Porque eu tenho paciente que já foi para cirurgia,
tinha lesão profunda aqui, não apareceu em nenhum exame. E aí, lá na hora da cirurgia... Porque a cirurgia, ela é o momento que você vai saber exatamente onde você tem. Antes você faz o exame para ter uma ideia de onde tem e como está. Mas é só na cirurgia que você vai ter mesmo a... Eu já tive paciente, assim, que deu muita diferença. Fez todos os exames e chegou na cirurgia, assim, foi muito mais complexa porque tinha muito mais. Tive paciente que a cirurgia era para durar 2, 3 horas, durou 6. Meu Deus! Porque tinha muito mais coisa. E essas lesões, quando você fala... Vou fazer uma pergunta bem leiga, tá? Tá. Porque eu imagino que também quem tá assistindo também seja. O meu papel aqui é representar as pessoas. Quando você fala de lesão, você fala assim de um machucado que se tornou tipo uma queloide. Mais ou menos. É como se fosse. O que acontece? Essas lesões, elas são formadas por células semelhantes ao endométrio. Então, sabe o tecido que você tem dentro do útero? Você pode ter ele atrás do útero, você pode ter ele no seu intestino, você pode ter ele no diafragma, tem gente que tem dentro do pulmão, no coração. Meu Deus do céu. Tem em vários lugares, tá? Pode ter. Normalmente é na pelve, tá? Mas existe lesão fora. Já teve lesão até no cérebro, por exemplo. Então, assim, não fica restrito. Isso vai pela... Não sabemos. Não sabe como é que migra? Não. Meu Deus, que coisa louca. Tem uma teoria que fala do sistema linfático, que talvez levaria uma célula, assim, mas a gente não sabe, né? Então, assim, ainda temos que descobrir como é que chega em outro lugar tão distante. Por exemplo, como é que chegou no pulmão, dentro do pulmão, entendeu? A gente não sabe. Mas esse lugar, você tem como se fosse um tecido de endométrio mesmo. Então, quando você menstrua, nesses lugares você menstrua também, porque tá renovando. Menstrua no pulmão. Menstrua no pulmão. Daí pode ter, inclusive, uma emergência. Embolia. Não é embolia. Ele murcha o pulmão. Meu Deus do céu, Paty. Que loucura, né? E, então, o que a cirurgia faz? Ela faz, Tira assim, tipo uma raspagem? Não, essa cirurgia é antiga. Que tá errada, não é pra fazer assim hoje em dia, tá? Antes fazia só uma cauterização, tirava só por cima, não adianta. Você tem que tirar profundamente, você tira toda a lesão. Então, tira todo aquele tecido. Quando a gente fala de endometriose profunda, a gente fala de uma infiltração. Então, para ser profunda, ela tem que infiltrar 5 milímetros ou mais do tecido. A superficial é menos do que isso. Então, você tem que tirar no profundo, você tira tudo. Porque ela é um tecido que fica sangrando. Toda vez que você menstrua, toda vez que você tem um sangramento vaginal, você tá tendo um sangramento lá onde você tem lesão, entendeu? Entendi. E aí você pode ter problemas dependendo de onde está essa lesão. Então, por exemplo, tem lesão que pega o ureter, que sai ali do rim e vai para a bexiga. Então, essa lesão tem que acompanhar, porque ela pode começar a comprometer a passagem da urina e aí ela começa a ficar bem grossinha, bem dilatada e a pessoa perde o rim. Caramba. Então, lesão assim a gente tem que acompanhar e aí muitas vezes vai para caso cirúrgico. Lesão de bexiga também, lesão de intestino. Mas Entendi. fica sangrando. Mas é como se fosse um machucado mesmo. Então, só que qual que é a diferença? Se você cortar sua mão, depois de uma semana, ficou feio, às vezes saiu pus, tudo mais, formou uma cicatriz, mas depois de uma semana não tem mais nada. Só que na lesão de endometriose, não, ela tá todo dia lá. Então, todo dia o seu corpo tá liberando citocina para tentar cicatrizar um machucado, que não cicatriza nunca, entendeu? Então, todo dia você tem marcador inflamatório ali. E ele não fica só restrito ali, ele vai circular para o corpo. Até porque a gente tem várias alterações imunológicas, né? Então, a gente tem facilidade para desenvolver um monte de coisa quando tem endometriose. Doença autoimune, doença inflamatória intestinal. Porque desregula tudo. A gente tem muito marcador inflamatório que não é... Porque assim, quando a gente fala, a pessoa tem endometriose, ou a pessoa tem doença de Crohn... Não são marcadores diferentes, é o mesmo marcador para as duas. Então, tem ocitocinas para essa doença que também tem para essa. Então, se eu já estou liberando muito para endometriose, se eu tiver uma predisposição para a doença de Crohn, eu posso desenvolver.
Hashimoto desenvolve muito facilmente quando tem endometriose, porque é uma doença autoimune. Então, você tem riscos aumentados de várias condições. Risco cardiovascular aumentado. Então, é uma doença bem ampla. Mas são como se fossem machucados. E esses sintomas, Paty, que você fala assim, que são, tem mais de 60, mas tem uns que são, assim, bem característicos. Tem. Quais são esses sintomas? A cólica é o que a gente mais fala, porque ele é o mais presente. Só que não é todo mundo. Em torno de 80% das pacientes vão ter a cólica e não é igual para todo mundo também. Porque a gente escuta muito falar assim, é uma cólica incapacitante e insuportável. Não é todo mundo que vai ter essa cólica. Tem paciente que vai ter uma cólicazinha assim, que nem vai tomar remédio. E a questão do incapacitante também vai do limiar de dor de cada um, né? Também. Mas é que ela pode ser muito incapacitante mesmo. Não, mas tô falando, uma sim. pessoa que seja mais resistente à dor, talvez vai falar sim. que é uma cólica forte, mas que ela consegue. Para outra pessoa, vai ser essa cólica insuportável. Porque assim, tem a paciente que não vai nem tomar medicação, mas ela vai ter uma cólicazinha. Tem a paciente que vai desmaiar de dor e vai ter que ir pro hospital tomar medicação na veia, entendeu? E a cólica, ela não necessariamente ocorre só no período menstrual. Então, tem paciente que vai ter dor abdominal aleatória durante o mês e tem paciente que vai ter dor todos os dias e não só abdominal. Tem paciente que tem dor no corpo inteiro todos os dias, entendeu? Então, a dor é um sintoma bem característico, mas, como eu falei, tem paciente que não tem, tá? Fadiga também é um sintoma bem presente, que inclusive agora tá entrando como um direcionamento, então... Os médicos mais atualizados, eles estão considerando, quando a pessoa chega e fala assim, eu tenho muita fadiga, eles estão considerando a endometriose, porque é um sintoma muito comum. E é uma fadiga que é assim, não é um cansaço. A Paty tá falando assim porque ela tem, tá, porque gente? Eu tenho, e eu já tive essa fadiga. É uma fadiga, que é um negócio assim, que você se acorda e você chora porque você acordou e você não tem força pra sair da sua cama, entendeu? Você fala assim, eu não acredito que eu acordei hoje, entendeu? É desse nível. Você não consegue ficar com o olho aberto, você tem fraqueza nas pernas, você não consegue ficar em pé, você acha que você vai cair a qualquer momento. É um negócio muito forte, mesmo, de verdade. Você não tem energia para absolutamente nada. Então, a fadiga, ela é muito presente por conta da inflamação, né? Aí, dor na relação é um sintoma muito comum. E dor, gente, não é assim, só dor. Porque tem paciente que fala assim, eu não tenho dor. Mas aí você pergunta, mas você tem ardência? Tenho. A ardência de entrada a gente considera como uma dor da endometriose, porque ela pode ser uma dor de fundo e ela pode ser uma dor de entrada. É uma dor bem comum. Dor para fazer xixi, dor para evacuar no período menstrual. Sangramento intestinal pode acontecer quando tem acometimento do intestino. Aí tem alguns sintomas mais específicos, por exemplo, falta de ar. Normalmente é por conta de lesão no pulmão. Tem a dor no ombro direito, que é um sintoma de lesão no diafragma, que é uma dor que ocorre no período menstrual. Que é no ombro direito? É no ombro direito, geralmente. Que loucura! É porque a lesão, normalmente, ela é mais do lado direito. É uma característica. Apesar que no ovário, normalmente a gente pega primeiro no esquerdo. Mas a endometriose, ela tende a acometer mais o lado direito do corpo. Então, normalmente... Porque também não se sabe. Não. Mas ela normalmente acomete esse lado. Então, normalmente a lesão do diafragma é do lado direito. E aí, quando a paciente está menstruada, quando ela respira ou vai comer, ela sente uma dor no... Porque é uma dor que irradia. Então, na verdade, o que tá doendo é aqui. Mas aí irradia a dor, ela sente dor no ombro. Que loucura. É uma dor bem comum. Aí tem as intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, a glúten, à gordura. Tem a constipação e o intestino mais solto no primeiro dia da menstruação é bem característico. Coágulo na menstruação, sangue borra de café, aquela menstruação que vem pouquinho e vem bem marronzinha. Às vezes vem até preta. Também é uma característica. Na adenomiose, a gente tem, além desses sintomas, normalmente é a hemorragia no período menstrual. Mas na endometriose também pode acontecer, mas ela é mais comum na adeno, que é um sangramento bem intenso. Com fluxo maior. Com fluxo bem significativo. E os escapes, que são bem frequentes também.
E aí tem uma monte. Mais de 60, como você falou. E essas... a gente entra num assunto, né? Você é nutricionista. E quando a gente tem qualquer tipo, assim, de doença, né? A gente nunca quer falar sobre a importância de uma boa alimentação. Não. Porque é difícil se alimentar bem, né? Para a maioria das pessoas. E eu sei, pelo pouco, né, que eu pesquisei sobre a endometriose, que a alimentação tem uma influência gigantesca. Conte um pouquinho pra gente sobre essa questão da alimentação com o paciente que tem endometriose. Então, ela faz muita diferença. Porque imagina assim, a endometriose ela é uma doença inflamatória, né? Eu sempre brinco com as pacientes que o seu corpo, ele é igual um carro. Ele foi programado para funcionar de determinado jeito com determinado combustível. Se você tem um carro que é a gasolina e você coloca diesel, ele não vai funcionar direito. Então, o corpo é a mesma coisa. Ele precisa dos nutrientes certos, dos compostos certos, porque cada célula foi programada de um jeito que ela precisa daquilo. Você querendo ou não consumir, é aquilo que precisa. Quando você tem uma doença inflamatória, o seu corpo já não está funcionando muito bem. Então, ele pode precisar de mais nutrientes, ele pode ter queda de nutrientes específicos de uma maneira muito fácil. Então, por exemplo, na endometriose, paciente que sangra muito, ela pode ter uma anemia mais fácil, ela tem uma queda da vitamina D mais fácil, de B12. Então, ela precisa de mais. E aí, se você não dá isso através da alimentação, ou às vezes da suplementação que também precisa... Não tem como ele lidar com aquilo, né? Um outro fator também é que, pelo que a gente tem de estudo científico, a maioria, não são todas, mas a maioria das pacientes tem uma alteração genética relacionada a uma enzima lá no fígado. Então, a gente tem uma capacidade menor de detox. Entendi. Então, o que acontece? Quando a gente... Qualquer coisa, a gente está vivo aqui, respirando, conversando, a gente está gerando radical livre. Se a gente for... malhar, a gente vai gerar mais radical livre. Tudo que a gente for fazer, vai gerar radical. Radical não é ruim, inflamação não é ruim, só não pode ser demais. A portadora tem essa capacidade de detox mais reduzida. Então, ela precisa gerar menos radical e ela precisa ter uma alimentação que ela tenha mais compostos antioxidantes para lidar com eles. Então, se a pessoa não come direito, ela não está ajustado para isso... ela não vai conseguir controlar a doença, porque ela não vai conseguir controlar essa inflamação, não vai melhorar o intestino, que normalmente tem uma disbiose na endometriose, ela não vai conseguir controlar a parte hormonal. Então, a alimentação, ela faz, assim, muita diferença. E tem gente que não acredita, e eu, sinceramente, não entendo as pessoas que não acreditam, porque eu falo, gente, as células elas precisam de quê? De luz. É tão óbvio. Não é óbvio. Precisa do nutriente. Eu só dou um nutriente que precisa. Mas acho que essa questão, essa relação do acreditar, Paty, não é sobre de fato acreditar. É sobre não querer acreditar. Então, aí é um ponto. Porque eu me deparei tem pouco tempo na internet que tem um grupo de paciente... que não gosta dos nutricionistas que falam de alimentação para endo e não gostam que as pessoas falem sobre isso. E aí eu acabei assistindo vários vídeos dessas pessoas, né? E o que elas alegam é que falar de tratamento nutricional para endometriose é negligência com a paciente. Porque a gente está colocando a culpa na paciente por ela não ficar bem. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Responsabilizando ela. Exatamente. Mas, Flávia, se você tem uma doença, quem que é responsável pelo seu tratamento? Exato. E assim, em tudo que a gente for fazer, existe esse trabalho de duas vias, de duas mãos, né? Então, por exemplo, eu vou no médico porque eu preciso fazer um tratamento da tireoide, por exemplo. Tô com sintomas da tireoide, vou dar esse exemplo porque é meu. Eu fui, fiz os exames. O primeiro sintoma que eu tive foi queda de cabelo. Eu era muito nova mesmo. Estava no colegial ainda. Queda de cabelo. Começou toda uma investigação. Minha mãe tem hipotireoidismo e tal. Então, a médica me explicou, olha, você já tem as células circulantes, né? Talvez não tenha desenvolvido ainda, mas você vai precisar fazer um tratamento.
Aí eu fiz tal, só que melhorou, tomei o remédio, melhorou. Aí eu tive a minha primeira gestação e isso de fato desencadeou tudo e eu precisei de fato tomar o Puran T4, o remédio para o resto da vida. Só que chegou uma época que eu parei de tomar o remédio, né? Então assim, a minha tireoide descontrolou, obviamente. Eu tive um diagnóstico, o médico fez o papel dele, Ele prescreveu. E eu preciso fazer a minha parte, que é tomar o remédio. Que é tomar o remédio dando lá a meia hora que eu preciso em jejum. Porque também, se eu não fizer isso, também não vai... Não adianta muito. Nada. Então, assim, tudo que a gente faz nessa vida precisa da nossa porcentagem de responsabilidade. Então, essa negligência soa pra mim como, assim, um alecrim dourado, sabe? Não, alguém tem que dar um remédio milagroso pra ela vai melhorar e ela não vai ter que fazer absolutamente nada de mudança na vida dela. Você tá me exercendo ainda uma culpa, né? Exato. Porque é isso que eles querem dizer quando você fala dessa negligência de ainda trazer pro paciente que é porque ele não tá se alimentando bem. Teve até uma moça que ela chegou a comentar no meu vídeo, e aí eu respondi ela com o vídeo explicando com a maior paciência. Foi um vídeo que ficou enorme, explicando por quê e tal. E ela só falou assim, não consigo entender. Se a gente já inflama mesmo, nada vai adiantar, não tem o que fazer. Eu falei, eu não vou continuar te respondendo porque você não quer entender, então eu não vou perder meu tempo. O vídeo tá aí, se quiser assistir de novo. Porque não adianta você ficar falando pra essa pessoa. E assim, não faz o menor sentido. Porque a pessoa tá lá falando, eu não aguento mais, eu não tenho vida. Que é, né, as frases clássicas de quem tem endometriose. Porque realmente a qualidade de vida fica horrorosa quando você tá ruim. Quando você tá em crise, você não consegue pensar, você tem névoa mental, você fica ansiosa, que a ansiedade também é um sintoma da endo. Então assim, você fica muito ruim. E aí tem alguém que pega e fala assim, não, tá bom, mas você tá ruim, mas ó, e tem um jeito de você ficar boa, e nem é difícil. Que, gente, não é difícil. Se as minhas pacientes estiverem assistindo, pode colocar que não é difícil, que não é. Não é difícil e geralmente não demora pra melhorar quando você faz o tratamento adequado. Ah, não, mas que absurdo, você tá colocando a culpa em mim. Não é colocar a culpa. Eu faço o meu tratamento. Eu tenho que me responsabilizar pelo meu. Eu tenho endometriose, eu tenho que tomar o remédio na hora certa, eu tenho que me alimentar bem, eu evito as coisas que eu preciso evitar e tá tudo certo. Eu oriento as pacientes, eu falo, olha, esse aqui é o plano alimentar, essa aqui é a suplementação que você tem que tomar, você vai tomar tanto tempo. Mas se a paciente vai fazer ou não, não é culpa minha, entendeu? Exatamente. Assim é também para a terapia, né, Paty? Exatamente. A pessoa faz a terapia, mas... Só ir fazer a terapia não adianta. Tem que aplicar. Tem que aplicar. Tem que gastar energia, tem que se comprometer. Então, e assim, a endo realmente, ela tira bastante qualidade de vida. Tem muito relacionamento que acaba por causa de endometriose. Eu tenho várias pacientes. Eu tenho muita paciente, inclusive, que acabou enquanto estava tentando engravidar por conta do processo da infertilidade, por conta da endometriose. Paciente que termina casamento porque não consegue ter relação por causa da dor, da endometriose, por causa da fadiga. Então, assim, acaba relacionamento. É uma condição que, para algumas mulheres, não vai nada, porque tem mulher que não tem sintoma nenhum. E para algumas mulheres, assim, vai acabar com a vida da pessoa enquanto ela tá ruim, entendeu? É uma doença bem complicada. Eu tenho paciente que chega para mim, assim, na primeira consulta e fala assim, olha, eu tô aqui, você é minha última esperança porque eu não aguento mais. Porque a pessoa tá completamente acabada, assim, sabe? Eu tenho paciente que já fechou o próprio negócio porque não conseguia trabalhar, que foi demitida, que pediu a conta porque não consegue ficar parada em pé, trabalhando. Então, assim, é uma condição bem complicada. Mas daí você chega e fala assim, então, olha, isso aqui se você fizer, vai funcionar. Ai, eu não quero saber disso. Entendeu? E é muito restrito, Paty, a alimentação? Não, ela às vezes pode ser um pouquinho restrita no começo, nas primeiras semanas. Quando a paciente chega muito ruim, assim, com muita crise, muita queixa gastrointestinal, que é, né, bem comum, aí às vezes a gente precisa de algumas semanas de uma dieta mais restritiva para a paciente melhorar. Mas depois, a gente sempre reintroduz esses alimentos. A ideia nunca é o paciente ficar restrito. Que, na verdade, a alimentação, ela não pode ser restrita.
quem tem alimentação restrita, uma hora ou outra vai ficar com deficiência nutricional, vai ter problema. Então, a gente faz o menor tempo possível de restrição e depois já vai reintroduzindo. A maioria das pacientes, em 3 meses de tratamento, já está na manutenção, já está comendo de tudo. E sem sintoma, entendeu? Então, não há nada que, tipo, tirando essas primeiras semanas que talvez é mais restrito, não há nada que seja, assim, proibido, no sentido de sempre que você comer determinada coisa, vai te dar crise. Normalmente não. Tem algumas pacientes mais sensíveis. Então, assim, tem alguns alimentos, por exemplo, tem alguns alimentos que a gente sabe que a pessoa tem que evitar na endometriose, que é a carne vermelha, que o consumo é só de uma vez na semana, porque mais de uma vez na semana ela aumenta muito o risco de desenvolver lesões. A soja, porque ela acaba afetando a parte hormonal, também é para evitar. O glúten é para reduzir, mas a gente só vai retirar daquela paciente que realmente não consegue comer. Tem paciente que às vezes come e fala assim, se eu comer uma vez na semana eu passo mal. Então, essa paciente que é mais sensível, a gente vai retirar. Mas se a paciente come uma vez na semana, 2 e não sente nada, não tem porquê. Dentro de uma alimentação equilibrada, não tem porquê, entendeu? A lactose é a mesma coisa. A gente só vai tirar da paciente que tem sintoma de intolerância. Porque o leite, tem vários estudos sobre leite e endometriose, e ele, além de não ser prejudicial, os estudos mostram que ele pode ser protetor. Então, a gente só vai tirar da paciente que tem sintoma. O café, a tentante, pelo menos reduzir, mas o ideal seria tirar. Gestante, independente de ter endometriose ou não, não pode. Mas também a gente deixa um pouquinho nas pacientes na manutenção, dependendo da metabolização que essa paciente faz. Então, dá pra gente deixar. Então, assim, na verdade, o que a gente faz é reduzir o consumo de algumas coisas. Mas não fica proibido. Que se a gente for ver, isso é pra todo mundo, né, Paty? É pra todo mundo. Tem algumas coisas, né, que vão mudar. Então, por exemplo, a paciente que tem endometriose, normalmente, né, em muitos casos, ela tem alergia a níquel e cobalto. Então, para essa paciente, a gente vai ver se tem algum alimento que tem alto teor de níquel, que ela é mais sensível. Então, a hora que a gente identificar, ela vai reduzir um pouquinho mais. Então, tem esses ajustes específicos. Mas, assim, é basicamente uma alimentação que todo mundo tem que ter, entendeu? Para se manter saudável e evitar problemas futuros. Como tem o risco cardiovascular aumentado, a gente também pensa nessa parte, né, de prevenção. Não tem nada que seja... É que as pessoas... O povo coloca lá nos comentários. Essa dieta é muito difícil porque tem que cortar isso, cortar aquilo, cortar... Gente, não precisa cortar nada. Você só vai reduzir. Não precisa ser... Não é uma dieta restrita, gente. Eu falo para as pessoas, até às vezes nas minhas redes, ninguém vai ficar vendo comida fit. Porque eu só posto, quando eu posto, é porque assim, eu fui num barzinho, fui num restaurante, viajei comer alguma coisa. Pra mostrar que não precisa ficar sem, entendeu? E aí tem gente que não gosta, tem gente que às vezes comenta assim, nossa, mas você come isso? Nossa, mas você toma café com leite? Tipo, sim. Entendeu? No caso, sim. Sim, um dia eu fiz um vídeo que eu tava preparando café com leite, eu lá mexendo café com leite. Aí, mas isso é leite de quê? Eu falei, leite de vaca. Mas você toma isso? Eu tomo, gente, não tem problema nenhum, entendeu? Não tem restrição. A restrição, normalmente, quando precisa, ela dura até 2 meses. Dependendo da situação, mas não tem restrição. E, gente, é por uma boa causa, né? É pelo bem-estar próprio da pessoa. As minhas pacientes, elas falam isso. Às vezes elas chegam pra mim. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim pra mim. Ela falou assim, como fez diferença? Meu Deus do céu, que legal. E eu falei, nem é difícil. Ela falou, não. Eu falei, então, vocês precisam começar a falar mais, que não é difícil. Exatamente. Disseminar essa informação, né? Porque não é difícil. Ô, Paty, e a indicação da cirurgia é só quando nos exames a pessoa detecta que tem essas lesões profundas? Não. A cirurgia, ela vai depender de alguns fatores. Então, se a pessoa tem lesão que ela corre algum risco de vida... Então, por exemplo, tem uma lesão intestinal que tem risco de obstruir. E virar uma emergência. Aí é caso cirúrgico. Endometrioma acima de 5 centímetros.
porque daí ele pode romper. Apesar de que tem muito médico... O endometrioma é o quê? É a lesão de endometriose dentro do ovário. Ah, tá. Que é a que é uma das mais significativas para a infertilidade. Porque ela vai promover um envelhecimento ovariano mais acelerado. Entendi. Inclusive, ele aumenta o risco da mulher entrar em menopausa precoce por conta desse envelhecimento. Porque acaba caindo a reserva ovariana, o óvulo fica de baixa qualidade, enfim. A questão da qualidade do óvulo dá pra gente arrumar, dá pra melhorar. Mas a reserva não tem como corrigir. Então, se ele tem risco de romper, opera. Mas tem médico que às vezes eu vejo que a pessoa tem essa indicação, mas eles preferem entrar com medicamento primeiro para ver se diminui, para essa paciente não precisar ir para cirurgia. Se não diminuir, daí vai. Nos casos de infertilidade, então a paciente está tentando mais de 1 ano, não engravida. Mesmo que seja uma endometriose mais leve, eles também operam para melhorar a fertilidade. Entendi. Ou paciente que faz tratamento clínico. Só que aí tem uma questão, né? Paciente que faz tratamento clínico mais de 6 meses não melhora, tem indicação cirúrgica. Só que às vezes a paciente, eu fiz o tratamento clínico, eu melhorei. Mas você vai ver, ela só tomou o remédio, ela não fez mais nada, entendeu? A gente tem que contar também com o discurso fidedigno, sincero da pessoa, né? E assim, da própria orientação, porque a maioria não tem orientação, é só o remédio, entendeu? Sim. Eu tenho muita paciente que chega pra mim, eu tenho as pacientes que vêm encaminhada por médicos, parceiros, mas a maioria chega pra mim porque assim, eu não tive orientação disso, mas aí eu vi na internet que ajuda, então eu tô aqui, entendeu? Mas nem imaginar. Eu tenho muita gente nas redes sociais que fala assim, nossa, eu não fazia ideia que tinha uma nutricionista específica pra isso. E as pessoas não sabem. E, gente, isso faz diferença. Porque eu tenho muita paciente que eu pego, eu olho no prontuário, assim, né? Eu libero um questionário antes da primeira consulta, né? Aí eu coloco lá. Quais profissionais você está fazendo acompanhamento? Ginecologista tal, gastro tal, não sei o quê. E nutricionista. E tá lá comigo. Daí eu falo, então você tá fazendo acompanhamento com nutricionista? Então eu tava com a nutricionista semana passada. Mas aí eu tô aqui agora porque ela não tem expertise nisso. Porque faz bastante diferença. A gente não aprende isso na faculdade. Eu nem lembro de ter escutado falar de endometriose na faculdade. Até posso ter tido, mas não lembro. Deve ter tido lá nos ciclos da vida, que dura 1 semestre, em algum momento, falando sobre isso. Mas a gente não aprende. Então, se você não for estudar especificamente isso, você não vai saber como conduzir o tratamento, entendeu? Então, às vezes, a paciente melhorou assim, emagreceu, melhorou algumas outras coisas, mas da endometriose, ela continua com os mesmos sintomas, porque a dieta não tá ajustada, entendeu? Então, mas tem muita gente que não sabe que existe, não sabe que faz diferença, não tem essa orientação. Nenhuma. Eu, ouvindo assim hoje, né, tendo mais contato com esse universo, né, das questões para conseguir engravidar, de infertilidade, né, da dificuldade, eu entrei mais em contato com o que de fato é endometriose. Mas antes eu tinha uma sensação de que era uma coisa assim, endometriose. Tipo, básico, tipo, uma coisa que não tem tanta influência, assim, sabe? 50% dos casos de fertilidade são por endometriose. Que loucura, né? E, Paty, a pessoa pode se curar? Não tem cura. Tem tratamento. Mesmo quem faz cirurgia não tá curado. A gente não pode falar que curou porque pode ter recidiva. Mas a gente consegue entrar numa remissão. Então, ela fica quietinha lá. Às vezes, ela pode diminuir o tamanho. E aí, você mantém ela quietinha e os sintomas controlados. Mas curar não cura. Mesmo com menopausa não cura. Com gestação não cura, não cura. Que loucura. Ela só entra numa remissão, né? Que você consegue controlar. Mas ela é uma das principais causas de infertilidade. O principal fator de infertilidade é a idade materna. Mas a endometriose é uma das principais também. Tem muita indicação. A maioria das FIVs são por conta de endometriose. Só que assim, eu tenho, atendendo essas pacientes, né? Eu nunca tentei engravidar, né? Mas atendendo essas pacientes, eu vejo que elas não têm muita orientação. Enquanto elas estão... Antes mesmo de tentar, sabe? Eu tenho paciente que chega pra mim assim...
não fez um exame para saber fertilidade, sabe? Nunca dosou um antimuleriano, tá com 30 e poucos anos, não faz ideia de como estão os hormônios, não sabe nada. E nunca ninguém orientou, entendeu? E aí, eu fico, né, acompanhando essas pacientes, eu fico com a impressão que, assim, a maioria não precisaria passar por isso. Tem as pacientes jovens, assim, de 25, 26, que já estão no quadro de fertilidade. Mas as de 30 e poucos, a maioria, se tivesse tratado direito lá atrás, não teria avançado tanto, entendeu? A maioria delas só vão procurar ajuda em relação à endometriose quando começa a tentar engravidar e tem dificuldade? Uma boa parte. Porque muita gente toma anticoncepcional desde a adolescência, então a hora que para o anticoncepcional para tentar engravidar e não consegue, aí começa com sintoma, daí que vai descobrir. Então é muito comum. Entendi. Isso acontecer. E aí, assim, às vezes, eu tenho paciente que, nova, assim, dos 30 aos 35, que tiraram anticoncepcional para tentar engravidar, e aí pegaram descobriram a endometriose já num grau muito avançado. Eu tenho várias pacientes que nesse processo descobriram que estavam no climatério. Caramba. Então, assim, perderam muito tempo, entendeu? E a questão da endometriose a gente consegue tratar. Agora, do climatério... É irreversível. É muito difícil, assim. Tem paciente que às vezes a gente faz tratamento, entra, né, a nutrição e a ginecologia em conjunto para tentar fazer ela ciclar algumas vezes, melhorar a qualidade do óvulo para ver se ela engravida nesse período. Mas não dá, entendeu? Eu tenho paciente que foi pra FIV e não coletou um óvulo. Caramba. Mesmo com estímulo, entendeu? Porque tava tomando anticoncepcional, não tinha diagnóstico e aí... Foi se estendendo. Foi indo embora, entendeu? Então, essa demora atrapalha muito essa questão da fertilidade. Porque tem... principalmente pensando no sintoma. Porque às vezes a pessoa pensa assim... a minha endometriose é leve porque eu não tenho sintoma. E não existe essa correlação. Você pode... Eu tenho paciente que tem uma lesão, assim, minúscula. Você olha no exame, você fala assim... Nossa, menina, não era pra você ter nada, sabe? E a paciente tem todos os sintomas, uma dor insuportável, não consegue viver. E eu tenho paciente que vira pra mim e fala assim, Patrícia, eu não sinto nada, eu não tenho nenhum sintoma de endometriose. E você olha, tá com as tubas, as duas, completamente comprometida, ovário aderido, com endometrioma, tudo aderido, cheio de lesão, e ela fala, não tô sentindo nada. Porque não existe essa relação, entendeu? Que complexo que é, né, Paty? É muito complexo. E eu acho que também, por tudo que você está falando, tem muito a se descobrir ainda, né? Tem bastante coisa. Ontem até uma paciente minha, ela mandou que talvez muitas pessoas tenham visto, porque estava no Instagram. Ela viu um vídeo falando das células-tronco relacionadas à endometriose, que agora surgiu uma nova teoria, um tempo atrás, né? Agora que eu digo, tem poucos anos. Então, tem uma teoria nova das células-tronco, porque tem célula-tronco no endométrio. Então, isso poderia ser um tratamento, mas também poderia ser uma causa. Então, assim... A gente nem sabe exatamente o que é ainda, entendeu? E aí fica tentando... O medicamento, para você ter ideia, é o medicamento que a gente usa hoje, o principal, né? Que é o Genogest. Que eu tomo e 90% das pacientes tomam. Esse medicamento foi desenvolvido em 1970. E é o mesmo até hoje. Caramba! Não tem outro. Ele é o quê? Ele é um hormônio, ele é uma progestina. Tá. Que é pra gente não menstruar. E ele tem muito tempo, entendeu? E nesse tempo, agora parece que tem um novo, mas não tem aqui ainda, né? Mas desenvolveram um medicamento novo. Mas não tem muito avanço nisso, sabe? Então, fica aquela coisa assim de, vamos ver qual hormônio funciona aqui para fazer ela parar de menstruar, e é isso. E esse é mais um motivo para a pessoa levar a sério a questão da alimentação, né? Porque se a gente tem tantas limitações, né? Tem muito. Vamos fazer o que tá fácil, né? Que é ajustar isso. Paty, a gente poderia ficar horas aqui, né? Porque eu ficaria horas. Mas, se vocês quiserem saber mais, vocês podem seguir a Paty no TikTok. A Paty faz lives, inclusive, Faço lives, né? Várias. Para tirar dúvidas, para
também ser paciente, né, dela. E, Paty, no final, a gente pede para os nossos entrevistados deixarem um recado Tá. para o nosso grande público. Tá. Esse é o seu momento. O recado é o que eu sempre dou pra todo mundo, tá? Em todas as redes, é sempre o mesmo, tá? Principalmente pra quem tem endometriose, né? Que eu acredito que quem tá assistindo tá... Ou acha que tem, ou já tem um diagnóstico. Se você sente que você tem alguma coisa de errado com você... Não importa se alguém falou que é coisa da sua cabeça, que você tá imaginando sintoma, vai trocando de profissional. Porque se você acha que tem alguma coisa errada, com certeza tem alguma coisa errada. Não desista, né? Não, porque eu escuto muito isso de paciente, né? De gente na internet falando assim... eu vou em médico e os médicos não acreditam em mim. Eu também, uma médica já até gritou comigo, falou que era tudo coisa da minha cabeça, que eu precisava de um psiquiatra. Porque eu falei que eu tinha endometriose e ela teimou que não. Então, assim, a gente... É muito difícil, demora muito, porque realmente falam que a gente não tem nada e que é tudo coisa da nossa cabeça, entendeu? Uhum. Então, se você para no primeiro profissional que fala isso pra você, você vai ficar sem diagnóstico a vida inteira, provavelmente, entendeu? Uhum. Então, se você acha que você tem alguma coisa errada, é porque com certeza tem. Então, não desista de achar o seu diagnóstico, até porque ele vai fazer diferença no tratamento. Exatamente. Procure, não desista de procurar um bom profissional que vai te ouvir, né? Que vai te orientar e te acolher, né? Sim. Nessas queixas. A nutricionista vocês já têm, tá bom? Obrigada, viu, Paty? Obrigada, de você Flá. topar vir aqui, conversar. E tenho certeza que vai ser um papo muito rico para muitas pessoas. Obrigada. É isso. Nos acompanhem, que a gente posta mais episódios. E acompanhem a Paty também, vou deixar as redes dela aqui. Um beijo. Tchau.